uma coisa bobinha, né? Não. O Deus que nos criou é o Deus que determinou como que a sexualidade deve funcionar. E o Deus que determinou e colocou a sexualidade como uma bênção para a fecundação, para a união do casal, determinou como as coisas deveriam ser. E as igrejas protestantes no início do século passado disseram, não tem problema. Pode praticar a contracepção, imagina. E isso foi para o próximo passo. Ordenação feminina, que foi para o próximo passo. Ordenação de praticantes da homossexualidade, que foi para o próximo passo. Casamento, celebração de casamento, que casamento homossexual para mim é uma contradição de termos, mas a celebração do casamento homossexual, que foi para o próximo passo, a aprovação do aborto. Perceba que nenhuma mudança vem da noite para o dia. Perceba que quando a gente deixa pequenos pecados assaltarem a nossa alma, ele traz uma série de carga a reboque. Hoje, e quando eu falo, qual igreja que você está falando, Eduardo? Eu vou dar nome. Igreja Presbiteriana na Escócia, Igreja Luterana na Alemanha, Igreja Metodista nos Estados Unidos, Igreja Anglicana na Inglaterra. Quando você vai em alguma dessas igrejas e diz que você é contra o aborto, você é taxado de machista, de antimulher, de preconceituoso. E isso começou a me incomodar profundamente. Eu falei, o que está acontecendo? Onde que vamos chegar? E quando eu olhava para o protestantismo brasileiro, eu via a imanência neopentecostal. Não existe transcendência no neopentecostalismo. Só existe imanência. Só existe aquele Deus que precisa ser o meu funcionário para resolver o meu problema aqui e agora. E as igrejas têm a porta giratória, porque não existe mais um vínculo de discipulado. E eu percebi que a igreja histórica mais liberal e a igreja neopentecostal mais... eu vou usar um termo aqui de maneira equivocada, tá? Mais avivada, entre aspas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Elas se encontram no imanentismo. Elas se encontram em querer determinar o que Deus pode e o que Deus não pode. E o movimento protestante mais ortodoxo, mais conservador, por assim dizer, o que me incomodava? Me incomodava a discordância em pontos fundamentais. Porque se você diz que é sola escritura, somente a Bíblia, porque a gente sabe que nem os apóstolos praticaram o sola escritura, a gente sabe que quando surgiu uma questão grave, qual questão grave? Circuncida ou não circuncida os egressos do paganismo? Eles foram para as escrituras? Eles convocaram Atos 15. Foi o magistério da igreja que determinou o que pode e o que não pode. Então, pela sola escritura, uma igreja batiza criança, a outra não. Pela sola escritura, uma igreja batiza derramando água na cabeça, a outra imersão. Pelo sola escritura, uma igreja crê que na Eucaristia Jesus está presente espiritualmente. Outra igreja crê que partículas de Jesus estão na Eucaristia. E outra igreja crê que não tem nada de Jesus ali, é só um símbolo. Pelo sola escritura. E isso começou a me deixar assim, tem alguma coisa errada aí. Não pode. Um reino dividido não vai subsistir. E o quarto evento foi o mais pessoal e o mais... que mais me afeta emocionalmente. Por quê? Eu era pastor no Rio de Janeiro e uma moça chegou até a nossa igreja junto com seu esposo e eles decidiram se tornar membros da igreja. O rapaz, o esposo dela, não era batizado em igreja alguma. E ele topou ser batizado na igreja presbiteriana. Ótimo. É um batismo válido, realizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na hora de ela se tornar membro da igreja, ela disse, pastor, eu já sou batizada, tá? Eu não preciso ser batizada novamente, não. Eu falei, pois não, você foi batizado em qual igreja?
ela na Igreja Católica. Eu falei, não, deixa eu te explicar, querida. Então, o batismo católico não é válido. Que isso, Eduardo? Sim, essa é a posição da maioria das igrejas protestantes, inclusive da qual eu pertencia. Hoje, dá até vontade de rir, né? O batismo católico não é válido, né? Imagina. Mas eu disse isso para ela, o batismo católico não é válido. E dói meu coração relembrar que ao longo de 10 anos de ministério, todas as vezes que eu dizia isso... 3 razões para se reunir com os missionários de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aprenda como ter mais... O católico, porque uma vez católico, sempre católico, o católico que chegava na igreja que eu era pastor e queria ser membro, e eu dizia que o batismo não era válido, ele dizia, ok, vamos ser batizados de novo. E essa moça falou, pastor, não. A Bíblia diz que há um só batismo. Não aceite ser batizada de novo. Então o que eu fiz? Eu me debrucei para estudar teologia sacramental, batismo, a partir de uma perspectiva católica, para explicar para ela. E quando eu fiz esse movimento, isso foi em fins de 2018, tá, queridos? Quando eu fiz esse movimento, eu descobri algo que, para vocês, pode ser assim, trivial, mas para mim foi impactante. Eu descobri que a Igreja Católica considera como válido o batismo presbiteriano, o batismo luterano, o batismo anglicano, o batismo batista, desde que seja realizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquilo me atingiu. Aquilo para mim foi como se uma mãe dizendo para mim, tá vendo, meu filho? Tá vendo? Eu não vou te abandonar. Você pode querer fugir de casa, mas eu vou onde você estiver. Um padre lá do Rio de Janeiro deu uma explicação para mim que eu achei muito interessante. Ele disse, Eduardo, se eu tenho uma mangueira no meu quintal e os galhos da mangueira se estendem até o seu quintal e a manga cai no seu quintal, você pode até ficar com aquela manga para você, mas veio da minha mangueira. O batismo protestante veio da nossa árvore. Aquilo para mim me impactou e aquilo me impulsionou ao estudo dos pais. Me fez voltar para aquela conversa com o Ed Stetzer que eu tinha tido 3 anos antes, em 2015. E aí eu comecei a estudar os pais da igreja e descobri algumas coisas. Porque vocês sabem o que um protestante diz acerca da Igreja Católica. A Igreja Católica, a devoção a Maria está errado, as imagens estão errado, a crença no purgatório está errado, a crença na presença real, na transubstanciação está errado. E aí eu fui ler os pais. E me deparei com algumas coisas que eu anotei no meu caderninho. Esse caderninho, Dom Gil, eu não anotei para vir aqui hoje não. Esse caderninho são descobertas que eu fiz ao longo dessa jornada. Eu pus a data aqui. Por exemplo, isso aqui eu anotei no dia 14 de dezembro de 2018. Eles se afastam da Eucaristia. Eles quem? Os gnósticos. Eles se afastam da Eucaristia e da oração, porque não professam que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu em nossos pecados. Inácio de Antioquia aos Esmirniotas. Adão, de fato, foi recapitulado por Cristo, a fim de que o que é mortal fosse submerso na imortalidade, e Eva em Maria, a fim de que uma virgem tornada advogada de uma virgem dissolvesse e destruísse com a sua obediência de virgem a desobediência de uma outra virgem, Irineu de Lyon. Demonstração da pregação apostólica. Queridos, imagina como que isso atingiu um protestante. Maria foi tornada advogada de Eva. Nós sabemos, protestantes,
que Eva simboliza a humanidade. E Irineu de Lyon, que nasceu no ano 130 e morreu no ano 202, que teve contato com a segunda geração apostólica, dizendo que Maria se tornou advogada da humanidade por meio da sua obediência. Maria é nossa advogada. Outras coisas mais que eu anotei. Assim como Eva foi seduzida pela fala de um anjo e afastou-se de Deus, transgredindo a sua palavra, Maria recebeu a boa nova pela boca de um anjo e trouxe Deus em seu seio, obedecendo a sua palavra. Uma deixou-se seduzir de modo a desobedecer a Deus, a outra deixou-se persuadir de modo a obedecer a Deus, para que da Virgem Eva, a Virgem Maria se tornasse advogada. O gênero humano que fora submetido à morte por uma virgem foi libertado dela por uma virgem. A desobediência de uma virgem foi contrabalanceada pela obediência de uma virgem. Aleluia! Glória a Deus! Como protestante, foi isso que eu... Gente, isso é incrível! Irineu de Lyon, aqui em Adversis Heres, contra as heresias, que ele escreveu isso. Enfim, tem várias anotações aqui, mas o fato é que quanto mais eu lia os pais da igreja, eu percebia que mentiram para mim. Quando disseram que dizer que Maria é nossa advogada foi um acréscimo tardio do primeiro milênio. Que mentiram para mim quando disseram que a crença que a Eucaristia é a carne do nosso Senhor foi inventado no século XII. Mentiram para mim. Perceba um cara que tinha dedicado toda a vida dele a uma causa, descobrir que mentiram para ele. E aí, queridos, eu descobri que as Sagradas Escrituras são a carta de amor que Deus deixou para a gente, é verdade. Que as Sagradas Escrituras são, e eu fiz questão de ler o catecismo ao longo desse período, e eu sei o que o catecismo, esse novo, amarelinho, diz acerca das Sagradas Escrituras, infalíveis, inerrantes, divinamente inspiradas, mas as Sagradas Escrituras foram entregues por Deus para a sua igreja. E em momento nenhum, nas Escrituras, as Escrituras mandam ser só as Escrituras. Eu vou repetir. Em momento nenhum, nas Escrituras, as Escrituras mandam ser só as Escrituras. Pelo contrário, nas Escrituras eu encontro isso daqui. Se eu tardar, 1 Timóteo 3,15, São Paulo escrevendo ao seu discípulo, se eu tardar, quero que saibas como deve se portar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Quem é a coluna e sustentáculo da verdade? A Bíblia? Não. A igreja. A igreja. Isso não desmerece a Bíblia em nada, tá? Isso não desmerece a Bíblia em nada. Uma coisa que eu tenho aprendido muito, e eu sei que todos aqui são experts em filosofia, ou boa parte, então vocês vão entender o que eu quero dizer, que você só pode determinar a bondade de algo se você souber o propósito desse algo. Com licença, Dom Gil. Esse celular é bom? Esse celular é bom? Depende. Filósofo, né? Depende, para quê? Você não pode responder se esse celular é bom se você não souber o para quê. Ele é bom para usar como raquete de ping-pong? Acho que não. Ele é bom para usar como tábua de carne? Acho que não. Ele é bom para fazer ligações, acessar a internet, mandar mensagem? Sim. Quando você tira a Escritura do propósito pelo qual Deus a entregou para a igreja, e usa para um outro propósito, você distorce o fim das coisas. E aí eu fui percebendo outras coisas. Por exemplo,
Quem definiu o cânon? Isso para mim foi uma coisa incrível. Gente, quem disse que 3 João pertence ao cânon? Porque houve disputas. Houve disputas. Os marcionitas queriam menos livros no cânon. Os gnósticos queriam mais livros no cânon. Quem que determinou? Aquela que recebeu as escrituras de Deus. Quem? A igreja. E os deuterocanônicos, vocês sabem que como protestante a minha Bíblia faltava alguns livros, hoje não falta mais, graças a Deus, mas faltavam alguns livros, os deuterocanônicos. Não pode, porque está na Septuaginta, não está no cânon hebraico. Mas quem falou que são os hebreus que determinam o que é a palavra de Deus? É a igreja. E não precisa ser muito inteligente para saber que quando você lê o Novo Testamento, está recheado de citações dos deuterocanônicos, recheado. Os apóstolos que escreveram o Novo Testamento consideravam os deuterocanônicos como palavra de Deus. E aí, essa série de questões, queridos, foram me atingindo. Imagina, eu tendo que pregar todo domingo numa igreja presbiteriana, e sendo atingido por isso, atingido o tempo todo. Até que teve uma coisa para mim que foi assim, meio que determinante quase. Quantos aqui já ouviram falar do Bispo Sadoleto? Alguém já ouviu falar? Bispo Sadoleto. Anota esse nome aí, vale a pena pesquisar. Bispo Sadoleto. Quem foi Sadoleto? Com licença, Dom Gil. Quem foi Sadoleto? Sadoleto foi o bispo de Genebra no período em que João Calvino reinava em Genebra. Sadoleto era bispo de uma arquidiocese onde ele nunca pôs os pés, porque os genebrinos não deixavam o bispo entrar em Genebra. E o que o bispo Sadoleto fez? Enviou uma carta para os cidadãos genebrinos. E nessa carta, meus irmãos, eu li essa carta, eu tenho essa carta. Eu posso até disponibilizar porque foi um livro editado já há mais de 100 anos e pode ser compartilhado sem incorrer em pirataria ou qualquer coisa desse sentido. Nessa carta, queridos, o bispo Sadoleto trata os protestantes de Genebra como filhinhos amados, irmãos. Você que achava que chamar protestante de irmão é coisa do Concílio Vaticano II? Sadoleto, no século XVI, falando, queridos filhinhos, voltem para casa. Amados filhinhos, eu sei que vocês têm estima por Agostinho, vejam o que Agostinho disse aqui. Amados irmãos, eu sei, olha o que ele disse, eu sei que há reformas necessárias na igreja, mas não é cismando que vocês vão conseguir essa reforma. E aí Calvino responde a carta. E Calvino responde, seu lobo maldito em pele de ovelha, queres ser instrumento de Satanás para perverter o povo que hoje está na verdade. E o que Calvino diz lá que me impactou foi, é verdade que consideramos os escritos de Agostinho todas as vezes que Agostinho concorda com as escrituras. É uma piada, né? Olha, eu concordo com você todas as vezes que você concordar comigo. Eu concordo com Agostinho todas as vezes que Agostinho concorda com as escrituras. Vai caçar sapo. Estou sentindo a sua falta. Você tem tanto amor a Maria? Ainda não fez a... Você está dizendo que você concorda com Agostinho se ele concordar com a sua interpretação das escrituras. Aquilo para mim, gente, foi assim, foi algo quase que já determinante. Mas aí uma série de outras coisas, né? Eu já falei aqui do gnosticismo eclesiástico. Se você perguntar para um protestante onde está a igreja, ele não sabe responder. O que é a igreja, ele não sabe responder, aquela coisa etérea, disforme. Mas faltava uma coisa, que é o principal na reforma protestante, pelo menos do ponto de vista teológico. De novo, reforma, soteriologia. O artigo pelo qual a reforma permanece de pé ou cai é a justificação pela fé somente. Martinho Lutero disse isso.
E aí, eu tive contato com esse livro aqui, Edições Loyola, um autor protestante, N.T. Wright. N.T. Wright hoje é uma das maiores especialistas em Novo Testamento do mundo, anglicano, um bispo anglicano. E o livro é Paulo, Novas Perspectivas. E o que N.T. Wright argumenta nesse livro? Que Martinho Lutero entendeu Paulo errado. Simples assim. Que Paulo nunca ensinou uma justificação alheia de uma fé que se manifesta no amor, de uma fé que transborda nas obras, de uma fé que transborda na busca pela verdadeira santidade. N.T. Wright, um autor protestante, disse: Lutero entendeu Paulo errado. E um outro autor protestante, chamado Alistair McGrath, no seu livro Justitia Dei, Justiça de Deus, ele disse, protestante Alistair McGrath, ele disse: Martinho Lutero trouxe uma teoria da justificação que foi uma complete novelty. Complete novelty. Sabe o que é complete novelty? Eu estou citando em inglês porque esse livro ainda não foi traduzido para português. Uma completa novidade. Uma completa novidade. Diante disso tudo, meus irmãos, e aqui eu já caminho para o final, eu tive que tomar uma decisão. Conversei com a minha esposa. Minha esposa é uma querida, protestante de berço. E ela respondeu para mim o seguinte: Eduardo, você tem uma hipótese. Vamos fazer o trabalho científico, vamos investigar a sua hipótese. A sua hipótese é que a Igreja Católica é a igreja que Jesus Cristo fundou e permanece até hoje ancorada nos ensinamentos de Cristo. Vamos investigar. Eu achei fantástico essa resposta, vocês concordam? Mulher sábia, né? Porque ela poderia dizer assim: não, imagina, você está louco, perdeu o juízo. Ou dizer assim: tá bom, não importa, vamos que vamos. Ela não disse nenhum nem outro, ela disse: você tem uma hipótese, vamos investigar. E a gente começou a investigar. E eu estava cada dia mais triste, cada dia mais triste, cada dia mais triste, porque eu estava conhecendo e amando a Igreja de Jesus, mas servindo numa instituição que dizia que a Igreja de Jesus não era a Igreja de Jesus. Olha a dor que eu estava. Até que em agosto do ano passado, eu estava num restaurante com a minha esposa. Ela pega na minha mão e fala assim: meu amor, como é que você está? E eu comecei a chorar. Não respondi, eu comecei a chorar. Ela falou: você não está bem, né? E eu sei por que você não está bem. Porque você quer se tornar católico e sabe que as consequências serão drásticas. Eu falei: é isso mesmo, meu amor. E ela me disse: pois fique sabendo que eu prometi a você no dia do nosso casamento. No dia do nosso casamento, queridos, a minha esposa leu para mim o voto de Ruth, a sua sogra, Noemi. Onde quer que fores, irei eu. Onde pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E a minha esposa, naquela noite, no final de agosto do ano passado, segurando a minha mão, ela disse: eu vou honrar o voto que eu fiz para você no dia do nosso casamento. Se você quer se tornar católico, eu confio na sua liderança e eu vou com você. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a tomar os passos necessários para que isso fosse uma realidade. Conversei com os meus superiores na igreja presbiteriana, lá no Rio de Janeiro. Tive o meu casamento sanado na raiz pelo Dom Orani. Dom Orani sanou o meu casamento na raiz. Tomei uma decisão que me custou tudo. Perdi minha casa. Quem pagava o meu aluguel era a igreja presbiteriana. Até hoje eu estou morando um tempo na casa do meu pai, um tempo na casa do meu sogro, um tempo na casa do meu pai, um tempo na casa do meu sogro. Perdi minha casa, perdi meu salário.
porque eu era pastor de tempo integral na igreja presbiteriana, e tomei essa decisão de ficar sem salário. Logo depois que eu fiquei sem salário, eu falei, não, eu consigo arrumar alguma coisa. Aí veio a pandemia. Perdi minha posição de liderança, perdi amigos que não compreenderam a minha decisão. Mas certa vez, o nosso Senhor Jesus falou sobre um homem que encontrou um tesouro escondido num campo. E ele foi, lamentando e praguejando, é isso que Jesus falou? Cheio de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou o quê? Ele comprou o tesouro? Comprou o campo. O campo não vale tudo que a gente tem, mas o tesouro vale. O tesouro vale. E as pessoas que não sabem que naquele campo tem um tesouro, acham que você é louco, mas você está vendendo tudo para comprar um terreno? Você está maluco? Mas eu sabia que eu estava vendendo tudo por um tesouro. Um amigo meu muito querido falou assim para mim, Eduardo, por que você não permanece pastor? Tudo bem, você descobriu que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus, mas a sua conversão vai trazer tanto estrago, vai ser antiecumênico, olha o que ele me diz, vai ser antiecumênico. Permaneça na Igreja Presbiteriana e cumpra um ministério bonito, como você tem cumprido na Igreja Presbiteriana. E eu disse para ele, eu pensei nisso, mas como que eu vou deixar de me alimentar do meu Jesus sacramentado, alimentar-me do Jesus que vem ao meu encontro graciosamente na Eucaristia, me fez tomar a decisão de ficar sem emprego se necessário fosse. Não quero nada, eu quero Jesus. Valeu a pena, valeu a pena. Sabe por quê? Porque eu creio que com 16 anos eu iniciei a minha caminhada de conversão a Cristo. Sim, na igreja presbiteriana, mas há elementos de eclesialidade na igreja presbiteriana, não é? Um deles, as Escrituras. E por meio das Escrituras, eu iniciei a minha caminhada de retorno a Cristo. Mas essas mesmas Escrituras dizem, em Efésios capítulo 1, 22 e 23, o seguinte: Jesus Cristo sujeitou debaixo de seus pés todas as coisas e foi constituído chefe da igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Efésios 1, 22 e 23. Jesus é o cabeça e a sua igreja é o corpo. O apóstolo Paulo diz que a igreja é a plenitude de Cristo. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Hoje, eu estou parte da plenitude de Cristo. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês.